Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje fazendo um pequeno e rápido devocional, ao qual a gente tira um pouco do nosso tempo para poder meditar na palavra do Senhor. E hoje eu queria ler para os irmãos e para todos aqueles que nos assistem, livro dos Salmos, no primeiro livro, versículo de número 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Amém? Muitas vezes nós pegamos um versículo da Bíblia, pegamos a Bíblia, lemos, mas na maior parte das vezes a gente fica até meio perdido e não consegue entender o que esses versículos querem dizer. Na maior parte das vezes nós buscamos até respostas no Facebook, no YouTube, procuramos outras pessoas, vamos para a internet, para as redes sociais para tentar entender o que aquele versículo quer dizer. Mas na verdade, o que a gente devia fazer era meditar na palavra do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Na verdade, nós tínhamos que buscar no Espírito Santo a resolução para o problema que nós temos em tentar decifrar os versículos da Bíblia, tentar entender os versículos da Bíblia. A maior parte do tempo nós ficamos esperando a ajuda do próximo, das outras pessoas, para poder nos ajudar a entender. As pessoas podem nos dar dicas, mas a verdadeira interpretação da Bíblia, só quem pode nos dar ela é o Espírito Santo de Deus. Mais ninguém. Nós temos que dobrar os nossos joelhos, temos que orar e pedir a Deus para nos dar o discernimento para poder entender o que a Bíblia quer dizer. Porque o único e maior professor que nós possamos ter sobre Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Os nossos problemas que nós acarretamos no nosso dia a dia, eles não têm nada a ver com a história bíblica, eles não têm nada a ver com o que o Espírito Santo quer para nossas vidas, não. O que acontece é porque nós tomamos decisões erradas. Por quê? Porque não meditamos na palavra do Senhor, porque não procuramos seguir a lei de Deus. Nós fomos pela nossa própria cabeça e fomos pela lei dos homens. Não podemos negar a lei dos homens, porque isso nos acarretaria alguns problemas também. Mas a maior parte do nosso tempo nós deveríamos seguir a lei de Deus, porque a lei de Deus não transgride a lei dos homens. Pelo contrário, ela faz com que você tenha uma vida plena e perfeita, seguindo a lei de Deus e sem desrespeitar a lei dos homens. Mas na maior parte do tempo nós tomamos nossas próprias decisões em cima daquilo que nós acreditamos que é correto, que é certo. Quando a gente toma a decisão de fazer uma dívida sem ter um emprego fixo, sem ter uma renda fixa, nós estamos correndo risco de não conseguir pagar aquela dívida. Nós estamos correndo o risco de ficar algum tempo sem trabalho. Essa pandemia, essa situação que está passando pelo mundo agora, está nos obrigando a ficar dentro de casa. Não está havendo trabalhos lá fora. Então, se você procura fazer dívidas no momento desse, você está procurando com as suas próprias pernas se colocar numa situação financeira complicada. Então, o que é a situação que eu estou querendo explicar para vocês hoje? É que se você vai fazer qualquer coisa, antes medita na palavra do Senhor. Não segue os conselhos daquelas pessoas que estão por perto, porque aquelas pessoas sempre vão estar tentando te fazer deixar de lado aquilo que é bom para que você se sinta parecendo que está bem, mas na verdade você está sendo levado para uma armadilha. O inimigo, ele não vai te atingir diretamente. Ele não vai tentar te buscar para ele diretamente. Ele vai fazer com que você caminhe para ele usando outras pessoas para tentar te derrubar, para tentar te tirar do caminho de Deus. Ele pode usar inclusive pessoas dentro da tua casa, parentes, pode usar até o seu cônjuge, pode usar um namorado, um primo, um amigo. Ele pode usar pessoas variadas ao teu redor para tentar te derrubar.
E é por isso que essa palavra de hoje ela nos diz: meditai antes na lei do Senhor. E a lei de Deus, ela é clara e específica. E onde está essa lei? Está aqui, meu querido. Bíblia Sagrada. A minha está meio apagadinha aqui, é porque ela é muito utilizada, mas aqui é a Bíblia do Pregador, viu? Ela está meio apagadinha assim, mas é porque eu uso muito, graças a Deus eu uso bastante. Mas essa é a lei do Senhor. Aqui tem todos os estatutos que Deus deixou para que nós cumpríssemos nessa terra. E nenhum deles vai te colocar numa situação a qual você não vai conseguir passar por ela. Todos eles vão te deixar de uma forma confortável para você viver uma vida plena e perfeita nessa terra. Vai ter adversidades? Vai. Por quê? Porque você não vai conseguir controlar a sua carne 100% tal qual a Bíblia nos pede para que a gente consigamos controlar. Mas a Bíblia também fala que nós somos homens, somos comuns. Gálatas 5, capítulo 7, verso de número 20, se não me falha a memória, diz que não existe homem justo sobre a face da terra que pratique o bem e não peque. É normal o pecado. O pecado é da carne. Infelizmente, esta herança nós recebemos de Adão e Eva. Então, o pecado, ele é da terra. Graças a Deus, ele é da terra. Isso quer dizer o quê? Que a gente se mantendo no caminho do Senhor, cometeu o pecado, dobra o joelho, pede perdão a Deus, porque você tem um Deus que é fiel para perdoar os teus pecados. E tem um advogado intercessor perante ao Pai, que esse não existe igual no mundo inteiro, que é Jesus Cristo. Então, se você cometeu um erro, cometeu um pecado, dobra os teus joelhos, peça perdão a Deus e Ele vai te perdoar. E você assim continua a sua vida, procurando não pecar, mas se pecar, peça perdão a Deus. Dobre os teus joelhos e fale com Deus, porque o único intercessor perante o Pai que pode nos ajudar é Jesus Cristo, o Espírito Santo, e pedir diretamente a Deus. Não existe outro tipo de intercessor por nós, não. As nossas orações, elas atingem os ouvidos do Pai e o coração do Pai através da nossa conexão de fé com Deus. Não porque outra pessoa está orando por você que você vai ter uma salvação, que você vai ter uma libertação, não. Você tem que ter o teu próprio compromisso com Deus, a tua própria aliança feita com Deus, porque Ele fez aliança com o povo. Ele não fez aliança com uma única pessoa, não. Ele fez com todos. Então você tem uma aliança com Deus e essa aliança ela é inquebrável. Essa aliança não pode ser corrompida. Essa aliança ela não pode ser destruída, não. Todo o tempo da sua vida, a tua aliança com Deus está feita. Só que para você viver essa aliança com Deus, você tem que viver sobre a lei de Deus. Você tem que buscar os caminhos de Deus. Você tem que viver nos desígnios de Deus. Deus, Ele não vai te mandar para o inferno. Você vai para o inferno se você buscar com as suas próprias pernas. Se você tem a oportunidade de aceitar a Jesus como seu único e salvador, se você tem a oportunidade de buscar a esse Deus e você decide não buscar, você decide, não, eu não quero esse Deus, mesmo ele batendo na porta e tentando entrar no seu coração pela tua própria livre e espontânea vontade, mas você nega esse Deus, ele te dá livramento de vida ou livramento de morte e você ainda assim não aceita esse Deus, você está buscando com as suas próprias pernas a sua própria condenação, porque o meu destino já está escrito, eu já vou ter que passar por isso mesmo, então você vai sentar e esperar? Você sabe pelo menos o que significa a palavra destino? A palavra destino, ela significa simplesmente um lugar a se chegar. É aonde você vai chegar. Você sai de um lugar e vai para outro. Aquele é o seu destino de chegada. Mas o caminho que você vai percorrer de onde você sai até o lugar que você vai chegar, é você quem vai escolher. Não é Deus que escreveu lá para você passar por aquele caminho, não. A decisão é sua.
Cada tropeço que você der no caminho foi decisão sua, não é decisão de Deus, não. Deus escreveu um lugar para você chegar. Ele te deu um ponto de partida e um ponto de chegada, mas o caminho a ser trilhado, quem escolhe é você. É você quem decide. Todas as decisões que você toma no meio do caminho, se você toma ela sozinho, se você toma ela por sua livre e espontânea vontade, não dobra os seus joelhos, não conversa com Deus antes, não pede permissão antes para Deus, a decisão é sua. A consequência pela decisão também é sua. A culpa, se caso não der certo, é sua. Por quê? Porque Deus não faz nada para não dar certo. Tudo que Deus faz dá certo, é correto, é pleno. Ah, então quer dizer que se eu quiser comprar um carro novo hoje, eu tenho que dobrar o joelho primeiro e pedir para Deus? Com certeza, meu querido. Porque se Deus te deu o cavalo, Ele vai te dar a água para o cavalo beber. Ele vai te dar o alimento para o cavalo comer. Ele não vai te deixar na mão, não. Então, se você quer ter algo na sua vida, sim, você tem que dobrar o seu joelho primeiro e conversar com Deus e perguntar a Deus se você está preparado para receber essa bênção e, consequentemente, se você está preparado e se você tem condições de manter essa bênção. Porque não adianta nada Deus te entregar uma bênção nas mãos se você não souber lidar com ela. E é por isso que existe um tempo de preparação para receber a bênção. E esse tempo de preparação muitas vezes pode ser desagradável. Por quê? Porque se você quer algo grande, você tem que estar preparado para algo grande. E cada tipo de bênção que vem para nós tem o seu tipo de preparação. Quanto maior a graça, maior é a aprovação. Porque a tua alma tem que estar pronta para receber o que é de Deus. E a carne sofre para ter aquilo que é necessário para que a nossa alma esteja conectada com Deus. Todo bem que você tem nessa terra, ele pode ser abençoado por Deus ou não. A decisão é sua. A decisão de buscar algo abençoado ou não é sua. Deus, ele tem um caminho lindo, maravilhoso para você seguir. Mas, como você tem o direito de escolha, que também conhecemos como o livre-arbítrio, a decisão de seguir o caminho é sua. E como você vai seguir esse caminho, quem decide é você. Nós, cristãos, aqueles que estão à frente do trabalho do Senhor, eu, como uma pessoa que já prego a palavra, que levo a palavra a muitas pessoas, aos ouvidos das pessoas, eu só posso te apresentar esse Jesus Cristo. Eu só posso plantar essa semente no teu coração. Mas se você vai permitir que essa semente germine, quem decide é você. Eu não posso, quem me dera, eu como diz o apóstolo Paulo, quem dera se por minha própria vontade vós se tornasseis iguais a mim. Quem me dera se eu pudesse fazer de vocês cristãos, só simplesmente por dizer para vocês, se tornem cristãos. Quem me dera se fosse tão fácil assim. O mundo hoje não teria violência, o mundo hoje não teria mais esses tipos de coisas que você vê aí fora, bebida, drogas, não haveria mais usurpação, latrocínios, assassinatos, não haveria nada. Haveria simplesmente adoradores ao Senhor, haveria simplesmente pessoas dobrando seus joelhos no meio da rua, engrandecendo o nome de Deus. Mas como não sou eu que decido a sua vida, não é Deus que decide a sua vida, então quem decide a sua vida é você, então o mundo continua da forma que está. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos a mania de querer resolver tudo com a força do nosso próprio braço. Mas no livro do profeta Zacarias diz que nem por força, nem por violência, mas pelo meu Santo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A lei do Senhor. Medite nessa lei de dia e de noite e você vai ver que a sua vida vai tomar um rumo diferente, porque a força dos teus braços tem limite, a força das tuas pernas tem limite, a tua mente, a tua consciência, ela tem um limite. Se você ultrapassa esses limites, pode acontecer de dar muito errado e você não conseguir fazer mais nada na sua vida.
Então busque aquele que não tem limites. Busque aquele ao qual não tem força pequena, tem força imensa, a qual carrega todo esse mundo na palma da sua mão, se for preciso. Então busque a esse Deus, busque entender esse Deus, tenha mais paciência para entender esses caminhos de Deus, porque você às vezes perde a sua paciência. Às vezes você vê uma pessoa falando de Jesus, mas seu coração está tão perturbado com as coisas dessa terra que você nem ouve direito. Às vezes você está num culto ou você está próximo a uma pessoa que está falando de Jesus, mas seu coração está tão entristecido, está tão machucado pelas coisas dessa terra que você ouve, mas não presta atenção. É como se entrasse de um lado e saísse do outro e não entrasse no seu coração, porque você está tão cheio das coisas dessa terra que não há espaço para Jesus entrar na sua vida. Abre esse espaço, faz essa diferença, que você vai ver que vai haver mudança. Eu passo por problemas também, eu passo por dificuldades, inclusive estou desempregado, mas Deus tem nos sustentado. Deus tem nos sustentado. Deus não deixa os seus padecerem. Graças a Deus, pessoas se levantam para nos ajudar. Pessoas se levantam para estender a mão para a gente. Então venha para esse Deus, venha para esse Jesus querido, venha para essa vida maravilhosa com Deus. Não deixe as coisas acontecerem da forma que você acha que é certo, não. Deixe as coisas acontecerem da forma que Deus sabe que é correta. Abra teu coração para Deus, viva uma vida com Deus, e que eu espero sinceramente que essas palavras tenham entrado no teu coração e que Deus faça parte da sua vida. Deus querido e abençoado, abençoa a vida de cada pessoa que estiver vendo e ouvindo este vídeo, meu Senhor, que não é para a minha glória nem para a minha honra, mas para a tua honra e a tua glória, Senhor. Que o teu nome santo seja glorificado não somente hoje, mas para todo sempre, Senhor. E que cada pessoa, meu Pai, possa sentir a paz no seu coração e abrir espaço para o Senhor. E que sejam bem-aventurados aqueles, meu Pai, que começarem a seguir a Tua lei e meditar na Tua lei. Abençoe a todos, meu Deus, e não nos deixe padecer, meu Pai amado, em mais este mar de tribulação. Acalma a tempestade, Senhor. Acalma os corações, meu Deus. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor. Abraça-nos, ó Pai. Aceite e receba essa palavra em nome de Jesus. Muito obrigado e a paz do Senhor.